Deputado Saba Reis diz que não cumprimento de emendas impositivas pode levar governador do estado ao impeachment. Descumprimento da Constituição, cabe pedido de impeachment. Ele pode sofrer um pedido de impedimento aqui das suas atribuições. Possível fechamento de agências da Receita Federal em Manacapuru e São Gabriel da Cachoeira pode gerar prejuízos aos municípios. Deputado Carlos Alberto diz que unidade pluvial de fiscalização e pesquisa pode alavancar setores tecnológicos e econômicos do estado. E mais, deputados iniciam a apresentação de emendas ao orçamento para 2019. O Alian Notícias já está no ar com os principais fatos do dia no Parlamento Estadual. Boa noite. O deputado Saba Reis comentou uma declaração do governador Amazonino Mendes que se mostrou contrário às emendas impositivas propostas pelos parlamentares. Saba Reis afirmou que o não cumprimento das emendas gera crime de responsabilidade. Então precisa entender tudo. Em entrevista coletiva concedida a jornalistas, o governador do Amazonas, Amazonino Mendes, comentou a possibilidade da Assembleia Legislativa ingressar com uma ação na Justiça, cobrando a aplicação das emendas apresentadas pelos parlamentares. Todos os anos, os deputados estaduais indicam o destino de parte dos recursos do Estado, nas chamadas emendas impositivas. O problema é que o Poder Executivo não cumpre as ações e afirma que não possui orçamento para isso. A emenda, mesmo as impositivas, elas só são complementadas quando há orçamento, quando há recurso, quando há previsão orçamentária, quando há condições. Não é assim. Porque, se for o contrário, você inverte. O Poder Legislativo passa a ser executivo. O deputado Saba Reis comentou as declarações do governador e lamentou o fato de Amazonino considerar as emendas impositivas um equívoco. Ele está dizendo que emenda parlamentar aqui é um equívoco. Nós aprovamos, isso está previsto na LDO, isso está no orçamento e ele vem com essas baboseiras, ele vem com essa conversa fiada nos tempos de hoje. De acordo com o deputado, o não cumprimento das emendas parlamentares gera crime de responsabilidade, o que pode levar ao impeachment do chefe do Executivo Estadual. Descumprimento da Constituição, cabe pedido de impeachment. Eu tenho aqui na casa já uma propositura com relação ao governador que diz respeito à lei. E se o governador não cumprir o que manda a Constituição com relação às nossas emendas, ele pode sofrer um pedido de impedimento aqui das suas atribuições. Há menos de um mês para a aprovação da LDO na Assembleia Legislativa, os parlamentares começaram a apresentar emendas ao orçamento do Estado para 2019. Os deputados Luiz Castro e José Ricardo priorizaram o cumprimento da database dos servidores da saúde, educação e segurança. A Lei de Diretrizes Orçamentárias estabelece prioridades e metas que o governo deve realizar para as políticas públicas do próximo ano. A lei orçamentária é uma das principais matérias aprovadas no Poder Legislativo. Os deputados tiveram até o dia 25 de junho para apresentarem emendas à LDO. A lei, que está em tramitação na Casa desde o início deste mês, estima uma receita de quase 18 bilhões de reais. Propostas aos setores da saúde, educação e segurança foram prioridades dos parlamentares. Apresentei várias emendas, eu apresentei uma que garante o cumprimento da database prevista em leis específicas para os servidores públicos estaduais, especialmente os da educação, da saúde, da segurança, e de todas as categorias que já estejam contempladas pelo dispositivo da database, para acabar com essa história de governo cumpre se quiser, o governo tem que cumprir, database é a reposição da inflação. Outras categorias que também ganharam prioridades foram políticas públicas para os direitos das mulheres, jovens e dos movimentos sociais. E, portanto, várias contribuições importantes para o orçamento ser aquilo que é a necessidade da população. Pelo cronograma de tramitação da LDO na Alian, a Casa tem até o dia 12 de julho para aprovar a matéria em plenário. Deputada Alessandra Campelo, em visita a Coari e Eirunepé, constatou deficiências em áreas prioritárias. Segundo a parlamentar, os setores da saúde, educação e segurança operam de forma precária, o que compromete o atendimento à população. Durante fiscalizações em municípios do interior, a deputada Alessandra Campelo destacou deficiências em áreas prioritárias de Coari, como saúde, educação, esporte e ainda segurança.
Segundo a parlamentar, o tráfico de drogas é intenso na região e, por conta disso, solicitou uma lancha para diligências nos rios da região. A pirataria é muito grande em Coari e grande parte ou toda a droga que chega aqui em Manaus e que é consumida pelos jovens, pelas pessoas nos bairros, nas festas, enfim, grande parte dessa cocaína ou toda vem por esses rios. E a polícia tem feito um excelente trabalho, mas a polícia de Coari precisa de uma lancha, talvez até blindada, para poder perseguir esses bandidos sem que isso seja um ato quase que de suicídio. Além de Coari, a deputada apontou problemas como a falta de pavimentação nas ruas de Eirunepé, além da situação precária da segurança e do hospital do município. Nós queremos cobrar da Prefeitura dos R$165 mil por mês que ela tem recebido da Suzam, o que tem sido feito com esse recurso, porque falta medicamento, falta a internet para funcionar a transmissão de dados de exames, como exame cardiológico, ecocardiograma, enfim. E, além disso, um problema que é crônico, que eu falo aqui desde o início do mandato. Talvez, se nós tivermos umas 10 mulheres no próximo mandato, a gente consiga fazer os mamógrafos funcionarem aqui no Amazonas. Alessandra Campelo encaminhará as demandas ao governo do estado para que providências sejam tomadas. O deputado Luiz Castro demonstrou preocupação com o possível fechamento das agências da Receita Federal nos municípios de Manacapuru e São Gabriel da Cachoeira. O parlamentar afirma que a medida pode prejudicar a atividade econômica na região. Uma portaria recentemente publicada pelo governo federal indica que a Receita Federal pretende fechar diversos escritórios por todo o país. No Amazonas, os municípios de Manacapuru e São Gabriel da Cachoeira poderão ser atingidos pelo fechamento de agências da Receita. O alerta foi feito pelo deputado Luiz Castro. A Receita Federal resolveu agora promover uma grande economia, está querendo fechar agências no interior do país inteiro, quer manter só aquelas altamente lucrativas, como é o caso da agência de Manaus. E aquela visão de não perceber a diferença da nossa região, da região amazônica, em relação a outras regiões do país. É bom compreender que Manacapuru, a agência da Receita Federal de Manacapuru, ela atende todos os contribuintes que dependem dessa circunscrição, que não se resume à cidade de Manacapuru. Ela engloba também Novairão, Capiranga, Nuri, Anamã, é toda uma região. E esses empreendedores, portanto, serão muito prejudicados se tiverem que recorrer a Manaus. Outro risco também enorme que está ocorrendo é em relação ao município de São Gabriel da Cachoeira. São Gabriel da Cachoeira é um município que tem uma inserção importantíssima estratégica na nossa fronteira. Imagine um empresário de São Gabriel da Cachoeira ter que vir a Manaus para resolver as suas situações. O parlamentar pede o apoio dos demais deputados na elaboração de um documento que será encaminhado ao governo federal pedindo a manutenção das agências. Nós precisamos de um posicionamento muito claro da nossa bancada estadual, da Assembleia Legislativa e também uma cobrança dos deputados federais e senadores para que não permita que isso aconteça. O governo Temer, de fato, é um governo muito ruim para o país e péssimo para o nosso Estado. Nós temos observado uma falta de sensibilidade e compromisso de um governo que é tecnicista, que está a serviço apenas da lógica do mercado. Nós não somos contra o mercado, mas nós somos a favor da inclusão, inclusive do interior do nosso Estado, dentro das possibilidades do empreendedorismo, do próprio mercado. Fechar a agência de Manacapuru e fechar a agência de São Gabriel da Cachoeira é um grave retrocesso, um grande empecilho ao desenvolvimento do nosso interior. A deputada Alessandra Campelo discursou nesta terça-feira sobre o feminicídio no Amazonas. A parlamentar também realizou uma sessão de tempo para que familiares de vítimas se manifestassem em plenário. A deputada Alessandra Campelo destacou em tribuna o caso de Josilene Araújo, que foi assassinada pelo próprio companheiro há 2 anos na frente de um dos filhos, no bairro da Paz, zona centro-oeste de Manaus. A parlamentar reforçou alerta sobre a situação de muitas mulheres que são vítimas de violência doméstica. Segundo a família, Josilene já queria romper a relação, mas ele não aceitava. E é o que acontece com muitas mulheres vítimas de feminicídio. Elas simplesmente, quando não querem mais uma relação, muitas vezes por serem espancadas, por já viverem uma relação
relação de violência com esses companheiros, quando elas querem se separar, elas são assassinadas pelo marido. Ontem foi descoberto em um município do interior, não lembro agora qual, um corpo de uma mulher enterrado no quintal, que possivelmente foi o marido também quem matou, né? Ontem também foi preso o homem que estuprou uma mulher grávida e tinha fugido, foi preso no Pará. A deputada também realizou uma sessão de tempo para que um familiar de Josilene se manifestasse em tribuna. O irmão da vítima pediu mais celeridade no julgamento do processo contra o ex-cunhado. 2 anos e o processo não tem tido nenhum tipo de agilidade. E nós, como familiares, nós tememos que, como hoje já faz 2 anos, nós tememos que, pela falta de agilidade, pela falta de compromisso com a família da vítima, esse monstro venha a ser solto e poder responder em liberdade. Por conta da lentidão da justiça que tem acontecido, assim como com a nossa família, assim como com as demais famílias. Deputado Carlos Alberto diz que a Unidade Fluvial de Fiscalização e Pesquisa pode alavancar setores tecnológicos e econômicos do Estado. É o que você vai ver a seguir. És formosa de natureza, a vida corre em tuas veias. Todos os olhos estão voltados para ti, tens o sangue verde da nobreza. Não negas água, nem o teu fruto, nem esperança para a humanidade, que tem medo de seu próprio futuro. Preserve. O Amazonas ganhou uma unidade fluvial de fiscalização e pesquisa. A embarcação realizará estudos sobre a biodiversidade e certificará pequenos produtores com o selo amazônico que garante a qualidade dos produtos. Para o deputado Carlos Alberto, a iniciativa contribuirá para o desenvolvimento tecnológico e econômico do Estado. A Unidade Fluvial de Fiscalização e Pesquisa é a primeira da América Latina e foi inaugurada no último fim de semana em Iranduba. A embarcação, equipada com modernos laboratórios, irá navegar pelos rios da Amazônia no intuito de realizar pesquisas sobre a fauna e a flora. Também farão análise de alimentos, água, sol, dos minerais e da qualidade genética e sanitária de peixes. Além dos estudos, a unidade irá beneficiar os pequenos produtores de comunidades ribeirinhas a partir da certificação de seus produtos com o programa Selo Amazônico, que garante a qualidade e aumenta a competitividade de venda nos mercados interno e externo. Na Assembleia, o deputado Carlos Alberto destacou a importância da iniciativa para o desenvolvimento da economia do Estado. E quem ganha com isso é o Amazonas, que passa a ter uma embarcação com esse propósito, com essa finalidade, que trará mais agilidade às pesquisas, descobertas e resultados, como também beneficiará os pequenos produtores do interior que vão receber apoio técnico desta unidade móvel para a certificação de seus produtos, como o programa Selo Amazônico. Segundo o parlamentar, a embarcação, que foi construída com recursos federais no valor de 3 milhões, dará um salto no desenvolvimento à pesquisa no Amazonas e ainda beneficiará aproximadamente 40 mil fruticultores do Estado. O deputado José Ricardo cobrou do Estado políticas de manutenção para as escolas no Amazonas. O parlamentar visitou uma unidade na capital e recebeu reclamações de estudantes e professores pedindo reforma do prédio e mais segurança. A visita do deputado José Ricardo foi na Escola Estadual Tiradentes, no bairro Petrópolis, zona sul de Manaus. O parlamentar foi verificar as condições de infraestrutura da unidade. Estudantes cobram reforma e segurança para a instituição. A Escola Tiradentes é uma das maiores escolas daquela área da cidade de Manaus, zona sul, e tem mais de 20 salas, mais de 2.000 alunos, os 3 horários, precisando urgente de uma grande reforma, parte elétrica, telhado, nas salas de aula. Diante das condições precárias da escola, o deputado José Ricardo cobrou do Estado políticas de manutenção para as unidades escolares do Amazonas. O
O deputado Belarmino Lins apresentou em plenário um relatório de suas ações parlamentares após visitar os municípios de Canutama e Itapiranga no início da semana. Belarmino Lins destacou um pacote de obras no valor de 53 milhões, anunciado pelo governador Amazonino Mendes, no município de Humaitá. Já no município de Itapiranga, Belão visitou uma nova escola com 6 salas de aula construída com recursos da prefeitura. Nós viajamos esse final de semana, acompanhado do deputado federal Átila Lins, na cidade de Canutama, participar das festividades alusivas a São João. É uma bela festa religiosa, tradicionalmente naquela cidade, do Vale do Purus, mas fomos também tratar de assuntos de interesse da administração municipal. O prefeito é aliado do deputado federal Átila Lins e aliado do deputado Dermilson. Nós temos também aliados políticos, é o ex-prefeito Osivaldo, e fomos lá para visitar, mas também para acenar com perspectiva das nossas emendas do governo, que deverão aportar mais recursos para melhorar a vida das pessoas que habitam na cidade de Canutama. De Canutama, nós fomos no dia seguinte para o Humaitá, onde o governo investirá da ordem de 58 milhões no anel rodoviário da cidade. Todo mundo sabe que o Humaitá é uma cidade próspera, em razão de que ela é beneficiada com a rodovia 319-230, que liga Porto Velho e o resto do país. Então, todas as cidades beneficiadas com um sistema viário federal, ela experimenta realmente progresso diferenciado dos outros municípios. Então, a cidade de Humaitá é uma cidade próspera na área da pecuária, da agricultura, enfim, acompanhado do prefeito Edivandro, de lideranças políticas, do candidato a ex-prefeito da cidade, o nosso apoiador, nosso amigo, nosso parceiro, Sidney Temer, enfim, com a sociedade, participando de reuniões, ouvindo e trazendo os pleitos para o governador do estado, no sentido de que examine a possibilidade de atendê-lo mais ainda daquilo que já foi conseguido, que investir na cidade. Durante o seu discurso, o deputado também agradeceu a homenagem que recebeu do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. A insígnia da Ordem do Mérito Judiciário, no grau Grande Mérito, contempla membros da magistratura que se destacam pela cultura jurídica e produtividade a serviço da Justiça do Estado do Amazonas. Eu fui agraciado com a medalha do Mérito, Grande Mérito, uma demonstração inequívoca da generosidade, do reconhecimento, da bondade daquele desembargador que preside aquela egrégia Corte de Justiça do Amazonas. E isso, a mim, sem dúvida, só aumenta a responsabilidade de corresponder com a confiança e com o gesto de reconhecimento do Poder Judiciário no que diz respeito à nossa vida pública, servindo o Estado do Amazonas e a população. Daí a nossa gratidão, mas, sobretudo, o nosso obrigado ao Poder Judiciário pelo reconhecimento do nosso trabalho ao longo da vida pública que já demanda como parlamentar por 28 anos. A professora e médica Maria do Socorro de Lucena Cardoso foi condecorada com o título de cidadã do Amazonas durante sessão especial nesta terça-feira. A homenagem foi de autoria do deputado Adjuto Afonso. Natural do Rio Grande do Norte, Maria do Socorro veio para Manaus em 1968. Na capital amazonense, se dedicou à medicina com especialidade em pneumologia. Durante a sessão especial realizada no plenário Rui Araújo, a médica se emocionou ao relembrar sua trajetória e a dedicação como professora universitária na formação de centenas de médicos no Amazonas. Sempre a Universidade do Amazonas, né? Eu sou professora da faculdade há 45 anos, com a formação de mais de 4.500 médicos, com vários trabalhos sociais, né? Em programas de asma, tuberculose. Então, realmente é muito mais para a área médica. Aqui eu dedico, assim, o meu dia a dia e aí vou trabalhar até quando não aguentar mais. A homenagem foi de autoria do deputado Adjuto Afonso, do PDT, e é conferida pelo Parlamento amazonense em virtude de seus relevantes trabalhos e dedicação social ao Estado do Amazonas.
É um reconhecimento que o Estado faz, que essa casa faz, a uma pessoa que veio para cá para estudar, aqui se formou e aqui exerce a sua profissão de médica. A doutora Socorro tem programas excelentes na pneumologia, ela sempre está atenta, da mesma coisa que a asma, ela coordena um projeto, mais de 1.800 pessoas já foram que estão sendo monitoradas e que já foram beneficiadas com esse projeto. Então, eu acho que a pessoa não escolhe onde nasce, mas escolhe onde quer viver. E ela escolheu viver aqui, depois de formado, poderia ter voltado para a sua terra, ó, eu vou só no Amazonas, me formo e volto. Não, se formou e aqui construiu família, tem seus filhos. Então é importante que a gente possa reconhecer isso aqui. Eu fico feliz em poder reconhecer o trabalho de uma profissional como a doutora Socorro, pelo que ela faz pela população. E o Alian Notícias fica por aqui. Uma ótima noite para você.